Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então paramos aqui no último vídeo, né? Vamos continuar nosso argumento. É muito interessante perceber que quando eu parto do pressuposto que houve a doação completa do elétron, gerando uma carga positiva aqui e uma negativa aqui, né? Eu chego num valor teórico bem discrepante daquele encontrado experimentalmente. Mas quando, ao invés de olhar para esse fenômeno com o olhar do Knox, eu passo a olhar com o olhar de carga parcial real, que descreve mais fielmente o fenômeno, né? E eu calculo, né, determino essas cargas parciais. Quando eu olho para o fenômeno com o olhar da carga parcial, eu consigo achar um número teórico bem próximo daquele verificado experimentalmente, né? Eu não incentivo muito fazer esse tipo de determinação, porque na verdade a gente está misturando aqui alho, caipirinha caipirinha com... Estamos misturando coisas diferentes, vamos dizer assim, para não falar de bebida. Mas o que acontece? Como é que a gente estima essas cargas parciais, né? A gente pode estimar por meio da eletronegatividade. Então não é legal ficar misturando eletronegatividade com momento de dipolo, né? Então eu não incentivo muito esses cálculos, tá? Mesmo porque esses valores de momento de dipolo, eles são determinados experimentalmente, tá? Mas se a gente... por exemplo, quando a gente pensa aqui nesse fenômeno com o olhar do Knox, se a gente tivesse pensado que essa transferência não é completa, mas parcial, se eu multiplico, por exemplo, essa carga parcial de 0,18 aqui, ó, se eu tivesse começado o cálculo aqui 0,18, porque a carga real envolvida no processo não é a carga de um próton, não é a carga de um elétron, é a carga de 0,18. Né? Se eu multiplicar esse valor na origem por 0,18, eu consigo chegar nesse valor aqui, ó. Né? Tanto faz fazer lá na origem o cálculo por 0,18, depois você pode fazer em casa. Multiplica aqui por 0,18, faz a regra de 3, você vai ver que você não vai chegar em 6,09, você vai chegar em 1,09, tá? Então, é bem interessante. E aí, é claro, né? Quando a gente faz o cálculo dessa forma com um olhar da carga parcial real, por isso que eu quis relembrar essas coisas todas, né? Para você entender o fenômeno de momento de dipolo, você consegue números bem próximos daqueles que são determinados experimentalmente, né? Então, vamos lá para os slides. Para o exercício 2, estime o momento de dipolo das moléculas abaixo. Esse daqui vai ficar para casa, mas assim, eu vou ajudar vocês a fazer, né? Porque agora a gente vai usar tudo que a gente viu anteriormente. Então, eu queria mostrar essa tabela aqui para vocês pelo seguinte, olha lá, ó, o momento de dipolo, esse valor aqui do momento de dipolo, ele é um dado experimental, tá? Não é um dado, dá para a gente estimar ele. Então aqui a gente conseguiu para o HCl um número bem próximo. Para o ácido fluorídrico, se eu faço essa brincadeira, eu já não consigo um número tão bom, tão próximo aqui do experimental, mesmo fazendo aquela correção pela carga parcial, tá? Então esses valores é bom lembrar que eles são determinados de maneira experimental. E aí o curioso, né, é que eles acompanham, pelo menos para moléculas pequenas, né, eles acompanham muito bem a diferença de eletronegatividade. O legal, é legal de perceber isso, né? Aqui, ó, a diferença de eletronegatividade é 1,9, aqui é 1,82, aqui é 0,9, aqui é 1,08. Os números são bem próximos. Lembra que a gente pode olhar para a molécula, para a polaridade de uma molécula, pensar a respeito dela por meio desse conceito de diferença de eletronegatividade. E também por meio do momento de dipolo, tá? Aliás, vocês vão ver daqui a pouco com o tio, o conceito de molécula polar ou molécula apolar
ele está atrelado ao conceito de momento de dipolo. Daqui a pouco a gente define para vocês darem uma olhada. Beleza? Tá claro isso, gente? Então é legal você perceber que esses números eles andam meio que casadinhos, pelo menos para as moléculas pequenas. Para as grandes aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Tudo bem? Muito bom. Então, eu fiz a letra A, vamos fazer a letra B, né? Aqui, claro, tá faltando dado, eu vou complementar os dados para vocês à medida que eu vou resolvendo os exercícios. Vem com o tio então, vamos para a folhinha. Vamos lá, vamos estimar o momento de dipolo. Momento de dipolo na água, né? Na letra B. H2O. Aqui, gente, para moléculas mais complexas, eu preciso olhar para a molécula em termos de geometria, né? Então, como é que é a molécula de água? Eu tenho um oxigênio conectado a 2 hidrogênios, né? Ó, se eu passar essa molécula de água no meio de um capacitor, eu consigo determinar experimentalmente o momento de dipolo da água, da molécula, tá? O momento de dipolo da água, eu tenho ele aqui, o momento de dipolo da molécula de água é 1,84 debs. Esse valor, ele é experimental. É o valor da molécula toda, né? Do momento de dipolo da molécula. Isso eu consigo determinar pelo experimento, porque eu jogo a molécula lá dentro do capacitor e, por meio de uma medida, eu consigo estimar esse 1,84. Muito bem. Acontece que eu consigo também determinar o momento de dipolo da ligação OH, né? Então, eu tenho esse dado aqui para mostrar para vocês. Então, a ligação OH, o momento de dipolo dessa ligação é 1,51 debs. Certo? Esse aqui é o momento de dipolo dessa ligação OH. E aí, gente, você vê, eu quis dar essa volta toda para a gente poder brincar aqui juntos, né? Vamos fazer agora um momento de delírio dentro da molécula de água, né? A gente sabe que esse ângulo aqui, ó, ele é de 105 graus, né? Quando você estudou lá a geometria molecular, você já aprendeu que esse ângulo aqui é de 105 graus, beleza? E aí vamos pensar que esse valor de 1,51, eu vou resolver errado aqui para você e depois eu vou mostrar o jeito certo, né? Então, aqui a eletronegatividade do oxigênio é maior do que do hidrogênio, né? Então, existe um vetorzinho de força daqui para lá, ó, e daqui para cá, né? Puxando. Então, o momento de dipolo tá assim, né? É sempre do positivo para o negativo. Então, a setinha tá apontada para lá, ó. Mas vamos resolver errado. Vamos apontar ela para cá, ó, para ficar mais simples, para a gente aplicar a geometria, né? Geometria e cálculo com vetores. O que nós temos aqui, gente? Olha, vamos virar aqui a folha. Nós temos aqui, ó, né, um trabalhinho com vetores, ó. E aí a gente tem, qual que é a resultante? Vamos fazer errado primeiro. A resultante disso aqui, ó, é para cá, ó. Essa daqui é a resultante. E o que é esse 105? Esse 105 é o meu ângulo θ1. Né? Lembra que é θ1 quando é vetor, é θ quando é o triângulo lá da matemática, que é o ângulo complementar do θ1. Né? Então, quando eu tenho um vetor para cá e um vetor para cá, fica muito intuitivo perceber que a resultante é para cá, no meio do caminho. Né? Então, vamos resolver errado primeiro? Vamos resolver partindo do pressuposto que o hidrogênio é mais eletronegativo. Como é que fica aqui a brincadeira? O que eu consigo aplicar aqui? O que a gente aprendeu quando a gente tem vetor de força para cá e para cá? Lei dos cossenos.
Então, nós temos essa lei aqui, ó. Vou pegar até a folhinha que o tio deduziu para vocês, ó. Ó, nós temos essa lei aqui, ó. Então, esse A aqui a somatória, né? Quer dizer, o vetor resultante da brincadeira, né? Então, S ao quadrado, eu vou mudar, só vou mudar as letrinhas, que é esse vetor resultante aqui, ó, da soma de vetores, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2CB vezes cosseno de θ. Esse vetor eu vou chamar de B ao quadrado, esse vetor eu vou chamar de B ao quadrado. Ó, perceba que tanto esse vetor quanto esse é de 1,51 debye, ou debs, certo? Então vai ficar 1,51 ao quadrado mais 1,51 ao quadrado mais 2 vezes CB mais cosseno de θ. θ1, ó. Copiei essa fórmula aqui, ó. Certo? A somatória, que é essa daqui, ao quadrado é igual 1,51 ao quadrado mais 1,51 ao quadrado mais 2 vezes. Quem quer ser? Tanto faz se é esse ou se é esse. Se eu chamar esse aqui de C, esse aqui de B, tanto faz. É 1,51 e 1,51. Então é 1,51 vezes 1,51 vezes cosseno. O θ, o meu ângulo θ é 105. Certo? Pronto, ó, eu tenho tudo. S ao quadrado é igual. Quanto que dá essa brincadeira aqui, ó? Ai, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o cálculo feitinho, detalhadinho. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu tenho, mais ou menos. O resultado disso aqui dá 2,2801 mais, disso aqui dá 2,2801 mais, isso aqui, ó, o resultado dessa conta aqui dá 4,5602 vezes o cosseno de 105 dá menos 0,259. Aplica lá na calculadora, cosseno de 105 dá esse valor aqui, ó, né? Aí o S é igual a raiz quadrada, vou passar o quadrado para lá, né? Disso aqui tudo, 2,2801 mais 2,2801 mais, fazendo essa conta aqui, ó, do 4,5602 vezes menos 0,259 dá menos 1,1803. Somando esse com esse, subtraindo esse, a soma, né, o vetor resultante aqui, ó, dá raiz quadrada de 3,38, né? Então, continuando o cálculo, o vetor resultante, a soma dele, dos vetores, né, é de 1,84. Olha lá, gente. Ó que bonito. Geometria pura, gente. É muito bonito a gente perceber que um tipo de conhecimento tão antigo, né, serve para a gente perceber as relações entre dados experimentais e teóricos, né? É muito legal de perceber isso. Então, existe uma relação matemática entre o dado obtido experimentalmente e aquele que eu consigo estimar, né? Porque, na verdade, tanto faz aqui, ó, a partir eu poderia ter colocado uma incógnita aqui e aqui e ter achado esse. Ou o contrário, eu acho esse e acho a incógnita... tô falando besteira. Esquece do que eu falei. Eu podia ter colocado a incógnita aqui e aqui. Tendo esse valor, eu acho essa incógnita e essa. Ou eu podia... ter colocado a incógnita aqui e, sabendo o valor das ligações, achar a brincadeira, né? O fato é que, na realidade, né, se a gente for olhar, o que o dado experimental nos permite achar? Ela nos permite achar o momento de dipolo da molécula. Então, esse daqui, ó, é um valor experimental, que é o valor de S, que é esse aqui. Esse valor da hidroxila eu encontro a partir dessa relação matemática, ó,
que é a lei dos cossenos. Certo? Então, tanto faz o caminho de ida, fazer o caminho de ida ou o caminho de volta, né? Nos problemas dentro da química, tanto faz fazer o caminho tanto de ida quanto de volta. Eu consigo fazer. Eu tenho uma lei que está mediando tudo isso, né? Uma lei matemática, uma lei geométrica que está mediando tudo isso. E aí, é claro, né? Vocês já viram esse ângulo por meio daquela teoria das repulsões dos orbitais lá e tudo mais. Vocês já viram esse ângulo também. Tudo bem? Beleza, gente? Ficou claro? É bonito isso, né? De você perceber que a química tem conexão com geometria, com matemática. É muito rico de perceber essas coisas. Certo? Muito bem. Você quer ver uma outra brincadeira com lei dos cossenos que a gente pode fazer, né? Então, aqui vai ficar para casa. Você vai fazer, ó, que é o BF3. Mas eu vou já te ajudar aqui, já vou apontar caminhos. BF3. Qual que é o momento de dipolo dessa molécula, BF3? Então vamos pensar. Eu não tenho aqui... bom, vamos pensar assim, ó, o bóron, né? Quantos elétrons na última camada ele tem, né? Ele tem 3. Ele tem 3 elétrons na última camada. Como é que você sabe que ele tem 3 elétrons na última camada? Porque ele está lá na família bosta alimenta galinha do índio Túlio, né? Bosta alimenta a galinha do índio Túlio, que é a família do alumínio, né? Tem 3 eletronzinhos, né? A família 3A, não é isso? Muito bem, então 3 elétrons na última camada. Então, como é que vai ocorrer a ligação com flúor, com 3 flúors? Vai ocorrer por meio de um par de eletronzinhos aqui, ó. Um parzinho de elétrons, uma ligaçãozinha, um parzinho de elétrons e um parzinho de elétrons aqui, ó. Certo? Não é isso? Então, qual que é a geometria da molécula? Ó, essa daqui, ó. Você tem 3 nuvens de elétrons, 3 pares de elétrons em torno. Qual que vai ser a distância entre eles? 120 graus, né? 120, 120, 120. Olha lá. Vai ter uma molécula chapadinha com a distância de 120 graus de cada um deles daqui, ó. Eu preciso da ligação BF, do vetor da ligação BF, né, o momento de dipolo, para calcular o momento da molécula. Até não vou precisar. Seria legal ter um número, né? Eu não tenho aqui agora da ligação BF. Nas minhas tabelas acho que não tem qual que é o vetor de força, qual que é o momento de dipolo da ligação BF. Mas vamos chutar que a ligação BF tem um momento de dipolo de 2 DeVs. Porque no final das contas, qualquer número que eu chutar aqui, 2, 1,5, 5, vai zerar a molécula. O momento de dipolo do BF3 é 0. Por que é 0, né? Porque, olha, se eu chutar 2 DeVs, eu vou ter um vetor de força daqui para cá. Ah, detalhe, né? Olha eu cagando aqui no negócio. Pessoal, eu não terminei de resolver o exercício anterior. O que acontece? O vetor de força tá assim? Não, né? Eu falei, eu vou resolver errado, depois eu resolvo certo. O vetor não tá para cá, né? Nem para cá. O vetor tá assim, ó. Né? Porque a eletronegatividade do oxigênio é maior do que do hidrogênio. Então a resultante é para cá, ó. Então imagina 2 carros batendo. Um tá vindo de assim, o outro tá vindo de assim, ó. A hora que eles batem, eles fazem assim, né? É o que vai acontecer aqui, né? Então a vetor resultante é para cá, ó. Só que essa resultante para cá é a mesma coisa da resultante para cá. Vocês lembram de cálculo vetorial? Quando eu mudo o sentido da minha setinha, ó, só muda o sinal. Então, tanto faz trabalhar com 1,51 positivo ou negativo,
O fato é que se essa setinha está para cá e essa para cá, e eu vou chamar de 1,51 positivo, né? A hora que eu boto positivo e elevo ao quadrado, fica positivo. Agora, quando eu inverto o sinal do vetor, isso vocês aprenderam em cálculo vetorial. Quando inverte o sinal do vetor, inverte o sinal aqui, ó. Então vai ficar menos e vai ficar menos. Só que menos 1,51 ao quadrado vira mais. Então o resultado desse vetor de força aqui, ó, ele para cá ou para cá vai dar o mesmo. Eu quis fazer ao contrário e errado para você ver, porque fica mais intuitivo de olhar para esse ângulo aqui, né, que é o ângulo θ1. Entendeu? Então eu fiz pensando para cá e para cá, ó, né? Qual que é a resultante quando eu tenho para cá e para cá? Com um ângulo de 105. A resultante é 1,84. Só que, se eu inverter para cá e para cá, ó, quando eu inverto o sentido do meu vetor, inverte o sinal. Isso é regra lá do cálculo vetorial. Inverter o sinal, eleva ao quadrado, continua, o resultado vai dar o mesmo na conta. Então, esse vetor de força para cá vai ser de 1,84 debs, né? Tá claro isso, gente? Então, olha só que legal, né? O experimento não me permite determinar o momento de dipolo da ligação OH. Ele me permite determinar o momento de dipolo da água, né? E aí, aplicando a lei dos cossenos, sabendo esse ângulo aqui, né? Sabendo esse ângulo e aplicando a lei dos cossenos, tendo esse valor aqui de 1,84 e chamando isso aqui de x, esse aqui de x, esse aqui de x, esse aqui de x, eu também consigo resolver e acho a quantidade, o momento de dipolo da ligação OH. É bonito isso, né, gente? É muito belo. Olha a quantidade de conhecimento que a gente usa para uma coisa simples, né? É muito legal. Certo? Tranquilo? Então a letra B o tio já fez aqui com vocês, né? Vamos lá para a letra C. De novo. Quando existe uma generalização da lei dos cossenos, que é o seguinte, ó, quando eu tenho dois ângulos, quer dizer, dois vetores de mesma intensidade, vamos supor que eu tenha 3 newtons para cá e 3 newtons para cá de vetor de força, né? E esse ângulo for 120 graus, não? E só vale quando o vetor de força for igual, a resultante vai ser exatamente no meio do caminho aqui, ó, com mesma intensidade, 3 newtons. Isso daqui é uma generalização da lei dos cossenos, né? Dá para provar, ó, 3 newtons para cá, 3 newtons para cá, a resultante vai ser no meio do caminho de 3 newtons para cá, ó, de mesma intensidade, ó, né? Então, se eu jogo esse valor e esse valor na lei dos cossenos, ó, para achar esse S aqui, ó, vai ficar S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 3 vezes cosseno, o θ é 120. Então vai ficar assim, ó, S é igual a raiz quadrada de 9 mais 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18, vezes cosseno de 120. Vamos meter aqui o cosseno de 120, dá menos meio. Ó que legal. Então, continuando a conta aqui embaixo, ó, S é igual, raiz quadrada de 18, mais, aqui 9 mais 9 dá 18, mais o valor dessa multiplicação aqui, ó, 18 vezes menos meio dá menos 9, né? Então, S é igual a raiz quadrada de 18 menos 9. S é igual a raiz quadrada de 9. S é igual a 3. Então, olha só, o vetor resultante, o vetor soma, a soma desse vetor com esse vai dar uma resultante de 3 newtons, ó, bem no meio do caminho. E aí, se eu tenho 3 newtons para cá
e 3 newtons para cá, ó, porque é 120, 120 e 120. Ó, esse aqui vai ficar diametralmente oposto desse daqui, ó. Né? Então eu tenho 3 newtons para cá de vetor resultante desse, quando eu olho para esses dois aqui, ó, e eu tenho para cá 3 newtons numa posição diametralmente oposta a esse aqui, ó. Então esse vetor cancela esse, ó, porque eles têm a mesma intensidade. Então é isso que vai acontecer na molécula aqui do BF3, né? Ó, seja lá qual for o valor disso aqui, ó, disso daqui, seja lá qual for o valor disso aqui, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 1, pode ser 1,5, não importa. Se eu chutar para esse valor aqui 3, esse aqui também vai ser 3, né? E esse aqui também vai ser 3. Então, qual que é a resultante pensando só nesses dois aqui, ó? 3 para cá, ó. Aí esse 3 para cá anula esse 3 para cá. Então, qual que vai ser o momento de dipolo da molécula BF3? O momento de dipolo vai ser 0. Essa molécula é extremamente apolar. O momento de dipolo dela é 0. Certo? Porque há um cancelamento dos vetores, dos momentos de dipolo. Então perceba que uma coisa é o momento de dipolo da ligação, outra coisa é o momento de dipolo da molécula, né? Então, o momento de dipolo da ligação OH é 1,51 Debs. O momento de dipolo da molécula de água é 1,84 Debs. Né? E o que me permite transitar entre um e outro é a lei dos cossenos lá da geometria. É muito lindo, gente. É muito lindo tudo isso. Né? Certo, gente? Tá claro isso? Bom, tá dando 27 minutos. Eu vou parando o nosso videozinho por aqui. Daqui a pouco a gente começa outras coisinhas bem bonitinhas. Beijo, beijo.